Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né, irmãos? Mais uma tarde na presença do Senhor. Como é bom, né? Terça-feira, tarde da bênção. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nosso Deus por mais essa rica oportunidade, né, que Ele tem nos dado de poder fazer parte desta live, junto com os amigos, junto com os irmãos, famílias. É muito bom. Eu louvo a Deus pela vida de cada um da família, cada um dos irmãos que sempre está conosco, os irmãos que compartilham essa live, aqueles que compartilham com, né, alguns amigos, com alguém que precisa, aqueles que comentam, aqueles que estão sempre, né, orando por nós. Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa e família, meus irmãos amados, né? Por estar conosco, né? Honrar esta live. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Rose. Deus abençoe. Minha sobrinha, Deus abençoe você, sua casa, família, toda a sua família, meu irmão, minha cunhada, né? Todos aí da casa da minha sobrinha Rose, seu esposo, filho. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Essa tarde eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus no Salmo 119, né? Alguns versículos aqui. O salmo é bem grande, mas eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus, porque fala sobre esse salmo que é a excelência da lei divina, né? A lei do Senhor. E nós louvamos a Deus, porque Deus é maravilhoso, nos ensina, né, de todas as maneiras na palavra. Basta nós lermos, né, meditarmos na Bíblia, na palavra de Deus, e Ele vai nos ensinando, né, vai nos orientando em tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia, né? Que nós possamos aprender com o Senhor através da sua palavra. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmão Antônio Testa, Deus abençoe o amado irmão, esposa, toda a família, em nome de Jesus, né? Então aqui o Salmo 119, eu vou ler apenas alguns versículos e depois vou estar lendo versículos, né, aqui durante o que eu vou falar, aquilo que Deus colocar. Eu vou lendo mais alguns versículos aqui nessa tarde, porque é muito bom ler a palavra do Senhor, né? Então, Salmo 119 é um salmo muito grande, ele tem 176 versículos, né? Mas eu vou ler vários versículos aqui junto com os irmãos, conforme a gente vai estar meditando neste salmo, que é a excelência da lei divina. Val, a paz do Senhor, irmão Val, toda a sua casa, família, Deus te abençoe, meu amado. Diz assim o Salmo 119: Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que guarda as suas prescrições e o busca de todo o coração. Não pratica iniquidade e anda nos seus caminhos. Olha que palavra já aqui no comecinho para nós, né? Lei divina do Senhor. É bem-aventurado aqueles que são irrepreensíveis, né? No seu caminho, aqueles que são retos, aqueles que gostam das coisas corretas, perfeitas, né? Que anda na lei do Senhor, que guarda os preceitos do Senhor e que não pratica iniquidade, quer dizer, não pratica o pecado, não gosta das coisas erradas, anda na presença do Senhor. E é dessa maneira que nós, como homens e mulheres, né, servos do Senhor, devemos andar, né, em retidão, né, irrepreensíveis na presença desse Deus. O versículo 11 ainda do Salmo 119 fala assim: Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha que coisa linda. Queridos, para nós não pecar contra o Senhor, nós precisamos guardar esta palavra, né? A palavra de Deus dentro do nosso coração. Depois, no versículo 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Olha, irmãos,
A palavra de Deus é tão maravilhosa que se nós pudéssemos, né? Eu procuro ler ela quase todos os dias. É muito difícil um dia que eu não passa sem eu ler, que seja um versículo, um capítulo da palavra de Deus. Porque se nós tivéssemos o entendimento, né, e ter o prazer nos decretos do Senhor, não me esqueceria da sua palavra. Então todos os dias eu gostaria e queria ler a palavra do Senhor. Se nós tivéssemos entendimento de quão boa é a palavra de Deus. E nós precisamos ler enquanto nós temos liberdade, irmãos. Enquanto nós temos a palavra nas nossas mãos, com liberdade de ler, liberdade de expressar o que nós entendemos sobre ela, liberdade de falar ao próximo deste amor de Deus que está contido aqui na palavra, de obedecer esta palavra, que nós possamos cada dia, irmãos, ter no nosso coração o desejo de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto. Olha o versículo 25 ainda do Salmo 119. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Que o Senhor possa nos vivificar, fazer com que nós possamos nos alegrar, nós possamos sobreviver de acordo com tudo que está escrito na palavra do Senhor. O 33 fala assim, ó, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Olha aqui como o salmista ia expressando a palavra do Senhor, né, de versículo em versículo para nós, para que nós meditássemos e guardássemos essa palavra dentro do nosso coração. Aleluia. Porque fala assim ainda, no versículo 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria a tua palavra. Queridos, que nós possamos dizer isso dentro do nosso coração. Deus, que eu possa guardar a tua palavra dentro do meu coração. Mas para isso, querido, você tem que ler. Você tem que procurar conhecer a palavra de Deus. Não tem como você guardar a palavra de Deus se você não a conhece. Para você guardar, você precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, para você ter conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para os seus desejos, para toda a sua vida. Aqui nesta palavra, na Bíblia, tem todo o conselho para nós a respeito de tudo que nós precisamos. Ainda diz o Salmo 60, no versículo 62, levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Em todo tempo, irmãos, você pode dar graças a Deus, glórias a Deus. No momento que você acorda na madrugada para talvez ir ao banheiro, tomar uma água ou perder o sono, leia a Bíblia. Busca falar com Deus através da palavra, ter conhecimento através da palavra. Porque aqui diz ainda no 67, no versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Irmãos, quando a gente não conhece a Bíblia, quando a gente anda sem conhecimento, a gente anda errado. A gente faz coisa errada. Não que eu não faço, não que nós não fazemos. Sim, fazemos. Mesmo que conhecemos a Bíblia, mas a gente procura errar menos. Fazer coisas erradas menos, quando a gente aprende a palavra de Deus. E por isso, que olha só no 71, versículo 71, foi-me bom ter eu passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes o Senhor nos prova, queridos, para que nós possamos querer aprender os decretos do Senhor, a vontade dele para conosco. Então, às vezes, ele permite muitas aflições sobre a nossa vida. Só que também ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando. Então, para que você conheça, você tem que aprender a ler a Bíblia, para conhecer os desígnios do Senhor para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida. Aleluia. Deus abençoe, irmã Ercília.
Paz do Senhor, querida, você, sua casa e família. Estou lendo o Salmo 119, vários versículos aqui nessa tarde, né? Então, o 71 do Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, às vezes tem pessoas que aprendem as coisas na dor. Não espera o Senhor fazer você passar por aflições para aprender a palavra dele, para poder buscar a ele. Não, busca o Senhor enquanto ele está perto. Busca ele enquanto você pode achar. Porque olha, a palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa, que quando a gente abre, começa a ler, começa, esmiuçar a Bíblia, aprendendo aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer nos orientar, é muito lindo. Olha aqui ainda nesse Salmo 119, versículo 97, o que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Por isso que eu disse, procura ler a Bíblia todo dia, meu querido, minha querida. Procura ler. Ali a palavra de Deus, ela vai falar conosco de maneira tão grande que você vai até admirar, falar, nossa, como Deus fala mesmo. E realmente ele fala, aleluia, porque os mandamentos, ele faz com que nós ficamos mais sábios, Então que Deus possa te orientar a cada dia, como eu estou te orientando aqui. Leia a Bíblia. Olha o que diz o Salmo ainda, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este versículo é conhecidíssimo, irmãos? Muitos conhecem de cor, fala de cor, Para que nós possamos aprender, nós precisamos procurar. Aprender de que maneira? Lendo, Lendo a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. Eu vou ler a Bíblia porque... por quê? Para que Deus fale com você, querido. Para que Deus te oriente. Para que Deus entregue aquilo que é secreto para você, para sua intimidade. Para Ele ter intimidade com você. Paz do Senhor, Daiane. Deus abençoe, amada. Você, Natan, Mateus, toda a sua casa. Em nome de Jesus. Queridos, vamos aprender a ler a Bíblia, a buscar a palavra de Deus. Olha aqui ainda no 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Irmãos, a nossa esperança tem que estar sempre na presença do Senhor. E Deus não é Deus que envergonha ninguém. Deus é Deus que anima, que exalta, que glorifica, aleluia, porque nós somos filhos desse Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Olha ainda, o 131, abra a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Cada versículo que a gente lê, fala conosco. Olha o 137, versículo do Salmo 119, justo é o Senhor e reto nos teus juízos. Deus é perfeito, irmãos, em toda a palavra que Ele tem falado conosco nessa tarde. Olha no 145, de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, aleluia, Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Olha ainda o 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Irmãos, são promessas de Deus para nós. E para que nós tenhamos essas promessas para nós, nós precisamos conhecê-las. E para conhecer, você tem que ler a Bíblia para aprender que aqui há promessas para você. Há promessas para a sua casa. Há promessas para a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no 169. É o último que eu vou ler do Salmo 119. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Você está entendendo, irmãos, o que Deus quer falar com você nessa tarde? Procura mais estar na presença de Deus.
Nas horas que você está aí ocioso, ociosa, pegue a Bíblia para ler. É o melhor manual para nós nesses dias, irmãos. Dias difíceis, dias dificultosos, trabalhosos. Dias onde o inimigo tem tentado muitas coisas nos últimos dias. Por quê? O seu tempo está se esgotando. Mas para você reivindicar para a sua vida, sua casa e sua família, você tem que conhecer a palavra de Deus. E para você conhecer, você tem que ler. Pegar a Bíblia na sua mão e abrir, folhear, olhar daqui para ali, de lá para cá. Começa a ler ela do princípio ao fim. Não tenha pressa, mas tenha ânimo e vontade de aprender com a Bíblia. Porque ela é o nosso instrutor maior. Porque é a palavra de Deus. Só ela pode nos ensinar o que é bom para nós, o que é bom para a nossa casa e o que é bom para a nossa família. Olha que lindo esse versículo último que eu li, o Salmo 119, 69. Fora todos os outros versículos que eu já li nessa tarde, diz assim o 169. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Por que dá-me entendimento? Queridos, tem hora que a gente não sabe nem como orar. O que falar com Deus? E através da Bíblia nós aprendemos. Tem salmos que é uma própria oração. Tem versículo que é uma oração. Então aprenda com o Senhor na palavra. Porque Ele tem muito para te instruir, para te orientar. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus é bom. Porque Ele fala, né? Fala grandemente conosco. Louvado e engrandecido seja o Senhor para todos sempre, né? Aqui eu tenho vários versículos, motivo de oração, pedido de oração. A Rose acabou de colocar ali, pedindo oração pela família. Eu já tenho aqui pedido pela família da Rose, né? Minha sobrinha, por toda a família. E eu vou mencionar individual aí pro Leonardo, né? Meu sobrinho, que Deus ponha as mãos sobre a vida dele em nome de Jesus. Andréia também pedindo por toda a família, pelos enfermos, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, olha só, eu preciso de oração, meu esposo, pastor Luiz, nós precisamos, irmãos, que nos cubra de oração, né? É necessário um orar pelo outro, pelo meu irmão Moacir, toda a casa do Moacir, minha cunhada Rosa, né? Toda a família do meu irmão, pela Rosimeire que está comigo, família, né? Pelo Leonardo, libertação, irmãos, que Deus liberte, né? Em nome de Jesus, dá vitória à vida do Leonardo, abrindo uma porta de trabalho, entrando com providência na vida dele, em nome de Jesus, né? Pela minha irmã Lucy, que ainda está com um pouquinho, né? Da infecção de ouvido, já fez um procedimento no ouvido, ainda está com um pouquinho de dor, mas que Deus coloque as mãos, que restaure em nome de Jesus, né? Minha irmã Márcia também esses dias não estava bem, né? Uma gripe, uma coisa ou outra, assim vai, né, irmãos? É um ao outro, né? Um ajudou o outro em oração, né? Pela Simone também, minha sobrinha, o Luiz, toda a família da Simone, libertação, salvação, saúde ali. Pela Andréia, né, o Robson, toda a família, restauração da vida do Robson, pela família ali da Andréia, né, sua mãe, seus irmãos, toda a família ali no Paraná, em nome de Jesus. Pelo meu tio Delfino também, que está fazendo o tratamento, tio Tito, tio Nori, meus primos, todos meus primos, minha parentela, né, Márcio Oliveira, Márcio ele já saiu também do hospital, né, essa semana, está em casa se recuperando. O presbítero José Ferreira fez um procedimento, não deu certo, teve que voltar com a bolsa de colostomia, mas que Deus fortaleça o nosso amado irmão, dê força, graça, saúde a ele, toda a família, ajuda ali nesse momento, né, de recuperação. Pela irmã Eunice, irmão Osvaldo, irmão Bento, irmã Cida, pela Alcina, toda a família, né, libertação, restauração da família, irmã Alcina, todos os filhos, sua mãe, toda a sua família, irmã Ercília também, toda a sua família, né, ali os filhos, netos, bisnetos, todos ali, libertação, restauração, né, irmãos, que Deus continue trabalhando nessa família. A prima Terezinha, Tânia, né, a Terezinha não estava bem, está com um pouco de pneumonia. A Tânia pediu oração, estamos orando pela prima, né, Terezinha, que Deus fortaleça a nossa prima. Pelo William, filho da irmã Denise, que seja liberto em nome de Jesus. Pela Marilene, toda a família também. Pela Elizabeth, toda a família.
pela Grazi, pelo seu pai, em nome de Jesus, pelo Edson, Priscila e filha, pelo Éder Job, libertação, Benedito Job, libertação, pela Odila, né, e o Totonho, toda a família, pela Vechous, Júnior e Creuza, toda a família, irmã Francisca, pela Luciana, Levi, a Silvanete, pelo seu pai Antônio, muitos outros irmãos, né, que talvez entra, irmão Marcelo, Deus o abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando também o nosso Brasil, né, irmãos, pela graça e misericórdia, o Israel e os missionários a campo, né? Vamos continuar orando por todas as famílias, né? Todo nosso povo brasileiro que está necessitado, né, irmãos, de oração, em nome de Jesus, amém? Vou estar orando, você ore aí, né? Onde você estiver, continua, né, orar um pelos outros, porque nós sabemos que a oração é eficaz. E Deus é um Deus que ouve e atende, né? E quanto mais orar, melhor nós sabemos, né? Então vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por tudo. Pela tua tão rica misericórdia, pelo teu grande amor, pela tua graça infinita, nós louvamos o teu nome, bendizemos a ti por tudo, porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que está no controle de nossas vidas, por isso nós te amamos, Senhor, e rendemos a ti o nosso coração nessa tarde, porque o Senhor já falou conosco através desta primeira palavra, aonde o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé, o Senhor é todo aquele que está conosco em cada manhã, em cada tarde, em cada momento. E eu coloco estes nomes, pessoas, famílias, homens, mulheres, jovem, criança, diante da tua presença. Que o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de libertação, de restauração. Que todo mal seja repreendido agora, que saia em nome de Jesus deste jovem, deste homem, desta mulher. Abre as portas, entra com providência, dá vitória a esta casa, a esta família. Deus, este homem precisa de uma porta de trabalho. Ajuda nessa caminhada, toma nas tuas mãos, Senhor, esses que estão internados, que passaram por cirurgia, outros que já estão em casa, ajuda, Pai, toma conta, dá vitória pelo poder do teu sangue. Nós oramos nessa tarde pedindo, Senhor, que tu venha agir, Senhor, segundo cada desejo do seu coração, coloca as suas mãos de vitória, alegra esta casa, esta família, este lar, toma conta, tira, Pai, tudo que atrapalha ter uma comunhão, ter uma intimidade mais contigo. Senhor, tu és o Deus da resposta, tu és o Deus que age conforme a tua vontade. Por isso nós oramos nesta tarde, ainda pelo nosso Brasil. Tem misericórdia, quebra todo laço, toda idolatria, toda feitiçaria, todo mal, todo levante sobre a nossa nação, sobre o nosso Pai governo. Quebra, Senhor, toda a artimanha do diabo, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, aquele que busca o Senhor enquanto se pode achar, aquele que o Senhor tem, ó Deus, olhado daí do céu, olhado aqui para a terra, ali no seu povo Israel, Jerusalém. Tem misericórdia daquelas nações, as guerras, Senhor, apazigua toda a situação, toma conta, Jesus. Oh, papai querido, eu coloco também os missionários diante de ti. Tu és o Deus que pode curar, restaurar. Oh, Pai, cuidar desses missionários que têm levado a tua palavra, Deus. Quantas vezes, ó Pai, até mesmo com perigo de morte, ajuda nessa caminhada, toma conta, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos juntos, comigo, esses irmãos que estão na live. Cuida, Senhor, destas famílias, desses lares, outros lares que ainda, Pai, vai entrar nesta live, vai participar, vai compartilhar. Oh Deus, ajuda, Pai, tem misericórdia. Eu oro, Pai, e já agradeço a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe, né, a tua casa, a tua família. Que você continue aí conosco. Vou passar aqui para o pastor Luiz, que ele vai dar continuidade a esta live nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso que nós estamos aqui, porque se não fosse a sua bondade, a sua misericórdia, jamais estaríamos aqui. Mas o seu amor tem nos alcançado. E esta palavra que Deus tem usado a Ivone para trazer para nós, uma palavra de grande sabedoria, principalmente
nesses últimos tempos, aonde Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. E é uma maneira de nós podermos conservar esse amor maravilhoso que Deus tem nos colocado no nosso coração, aonde a palavra está aí à nossa disposição e que nós possamos realmente praticar todos os dias. Lá no Salmo 119, versículo 97, a palavra do Senhor diz: ó, quanto amo a tua lei, nela eu medito todos os dias. Quero falar para a Ivone nessa tarde que esse versículo eu tenho procurado pôr em prática na minha vida espiritual, no meu dia a dia, servindo o Senhor, glória a Deus, né? Lendo, praticando esta palavra maravilhosa todos os dias, para que Deus possa continuar nos dando graça e sabedoria para sermos instrumento nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor ele seja engrandecido. Aqui no livro de João, no capítulo 17, nós vemos aqui a oração intercessória de Jesus. Livro de João, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21, a palavra do Senhor diz: eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, irmão, que palavra poderosa que Deus tem para cada um de nós, para que nós realmente possamos vivê-la intensamente, tomando posse das promessas e das bênçãos de Deus. Por isso, aprendemos aqui com Jesus a termos uma vida de oração, a termos uma vida de busca constantemente, sem cessar, ou seja, sem parar, na total dependência de Deus através do Espírito Santo. Nós vemos aqui Jesus orando e intercedendo por cada um de nós. Você sabia que Jesus orou por você e por mim? Nessa passagem, Jesus intercedia por seus seguidores, mas também falava a todo cristão no correr dos séculos. Nós que passamos a crer em Jesus podemos voltar no tempo e ouvir esse momento em que o Senhor orou por nós. Olha que privilégio, meu irmão. Somos privilegiados porque Jesus, há séculos passados, ele já orava, ou seja, já intercedia por nós, para que nós pudéssemos andar no seu caminho, guardar os seus mandamentos, viver intensamente esta obra maravilhosa que ele deixou sobre nossa responsabilidade. Jesus orou por nós para que tivéssemos unidade com outros cristãos de diferentes nações, cultura, tempos e lugares. Ele orou também por nós para que tivéssemos unidade como ele, com o Pai e com o Espírito Santo, a fim de que nossa vida convencesse outros de quem ele é. Por isso é que nós estamos aqui nessa tarde, trazendo esta palavra em que Deus tem colocado no nosso coração. Por quê? Porque esta palavra, ela tem nos alcançado, e a gente pode ver como Jesus, ele intercedeu, e sabemos que ele está à destra do Pai,
intercedendo por nós, orando por nós, nos ajudando para que nós podemos suportar as aflições, porque é aquilo que a Ivone diz, estamos vivendo dias difíceis. E aí é que eu pergunto, para onde nós iremos se Jesus, só Ele, tem palavra de vida eterna? Por isso, meu irmão, aconteça o que acontecer na sua caminhada de fé, permaneça na total dependência de Deus através do Espírito Santo, porque Jesus, Ele está conosco todos os dias, é a sua palavra, e Ele tem prazer de cumprir com as suas promessas. A sua palavra, ela tem acontecido no nosso meio tantas coisas maravilhosas, em que o Senhor tem surpreendido os nossos corações. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus declarou o seu amor por nós e prometeu compartilhar a sua glória conosco. Aleluias! Por quê? Porque somos crentes guardados, irmãos. Porque nós vemos aqui no livro de João a intercessão que Jesus, Ele fez por nós e continua fazendo. E nós estamos de pé pela sua graça e pela sua grande misericórdia. E Ele nos ensina aqui que nós somos guardados no nome do Pai. Aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 11, a palavra de Deus diz: já não permanecereis no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Então nós vemos aqui que nós somos guardados no nome do Pai, para que nós sejamos um, como Cristo é um com o Pai, e que nós possamos ter esta comunhão com Deus através do Espírito Santo. Nós vemos aqui que o crente, ele é guardado com segurança. Aqui em João 17, 12 diz: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então nós vemos aqui que nós somos guardados com segurança, irmão. Por quê? Porque Jesus, Ele tem intercedido por nós. Vemos ainda que o crente, ele é guardado com gozo. Aleluia! É aquilo que a Ivone passou para nós. Essa alegria do Espírito Santo, essa alegria que o mundo não pode dar. Mas esse Deus é maravilhoso e Ele nos concede para nós. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vemos aqui no livro de João 17, 13: agora vou para junto de ti, isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a mesma completa da minha alegria. Meu irmão, nós temos esse gozo, esta alegria de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque nós fomos libertos, nós fomos transformados e sabemos o que nos aguarda, para onde nós vamos. Estamos aqui de passagem nesse mundo, e o que nos aguarda para toda a eternidade não vai haver mais
esse sofrimento, essa distância, aonde muitas vezes passamos momentos em que achamos que não vamos conseguir, mas por isso é que nós temos que buscar sabedoria e conhecimento nesta palavra que nos orienta, em que nos traz promessas maravilhosas para que nós possamos suportar o dia mal, para junto podemos glorificarmos o Senhor. O crente, ele é guardado em pureza. Olha que interessante, meu irmão. Aqui no livro de João, no capítulo 17, versículo 15, a palavra do Senhor diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então nós vemos que somos guardados em pureza. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Aprendemos aqui com Jesus, aqui no livro de João, que o crente, ele é guardado, preparado, separado do mundo. Aqui no livro de João 17:16 diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha o que Jesus, ele deixou esta palavra para nós, porque nós somos separados do mundo, somos guardados, porque Cristo intercede por nós. E é por isso que nós temos que buscar uma comunhão maior com Cristo, através da sua palavra, adquirindo conhecimento e sabedoria, para que nós não viemos a pecar contra o Senhor, mas sim andar nesse caminho maravilhoso que Ele tem revelado a nós. O crente, ele é guardado no processo de santificação, ou seja, é um processo, irmão, dia após dia, nós vamos crescendo, vamos adquirindo conhecimento e sabedoria, e através de tudo isso, nós vamos tendo uma vida separada, ou seja, uma vida de santificação. Aqui no livro de João 17:17, a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso é que nós temos que adquirir conhecimento, sabedoria, através da palavra, em que está à nossa disposição, para que nós possamos alcançarmos uma vida de santificação, para que nós não viemos a pecar contra o Senhor, porque nós sabemos que é uma luta interna constante, aonde a obra da carne, ela quer se levantar contra as obras do Espírito, querendo nos tirar da presença do Senhor. Mas quando nós adquirimos sabedoria, conhecimento da palavra, em que ela nos dá santificação, nós temos o discernimento do que luta contra a nossa vida nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus, aonde ele declarou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Amém. Por isso, meu irmão, é que nós temos que perseverar. Tem dia que é difícil, tem dia que parece que nós não vamos conseguir, tem dias que parece que é noite, vamos dizer assim, mas só o Senhor para nos fortalecer, nos capacitar, porque Ele prova aquele que Ele ama. E nós aprendemos aqui ainda que o crente, ele é guardado no serviço ativo. Aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É para isso, irmão, que Jesus nos salvou, nos tirou lá do lamaçal do pecado
nos tirou do mundo e colocou a sua palavra no nosso coração. E Ele tem nos enviado para esse serviço ativo, dia após dia, para que nós possamos influenciar vidas, famílias, ganhar essas pessoas para Cristo, para que Ele possa andar nesse caminho junto conosco, porque Jesus, Ele está orando, Ele está intercedendo por cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, na sua presença, servindo, louvando e glorificando. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Nós vemos que o crente, ele é guardado em perfeita unidade. É por isso que nessa tarde nós estamos aqui juntos, em unidade, no mesmo espírito, no mesmo propósito, servindo esse Deus maravilhoso. E aqui no livro de João, no capítulo 17, versículo 20, diz: eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É isso, irmão, que o Senhor, Ele quer que nós sejamos instrumento nas suas mãos e que nós possamos ter unidade, que nós possamos alcançar vidas, famílias, para junto conosco louvarmos o Senhor. Por quê? Porque Ele está intercedendo por cada um de nós e nós somos guardados para a glória vindoura. Aqui no livro de João, capítulo 17, 22, 23 e 24, a palavra do Senhor diz: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. É isso, irmão, que nós temos que pelejar, batalhar pela fé, para que nós possamos ir até o fim, para que nós possamos receber a coroa da vida. Nós vemos o Senhor nos dando essas instruções, vida de oração, sempre está intercedendo, e nós aprendemos aqui uma instrução, ou seja, em que o profeta Samuel, ele nos instrui numa vida de oração, aqui em 1 Samuel 12, versículo 23, onde ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Meu irmão, não tem para onde fugir. O crente, ele tem que ter uma vida de oração. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele nos ensina que nós temos que orar sem cessar. E lá no livro de Lucas, Jesus, ele nos instrui a termos uma vida de oração, onde ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Por isso, aprendemos aqui com Jesus, aonde era homem de oração, aonde está a destra de Deus intercedendo por nós, porque se não fosse a intercessão
que Cristo tem feito em nosso favor, aonde já séculos e séculos Ele tem já orado e continua orando por nós, e é por isso que nós estamos de pé. Por quê? Porque há poder na sua palavra. E Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, ela permanece para sempre. Por isso, meu irmão, Ele orou por nossa salvação, a fim de que pudéssemos estar com Ele para sempre, e prometeu e continuar a se revelar a nós, para que experimentássemos cada vez mais o seu amor. Enquanto orava séculos atrás, Jesus pensava em você. E é por isso que nós estamos aqui, sendo ministrado através desta palavra. Ele vive hoje e todos os dias para interceder por você, ou seja, por nós. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É vida de oração, é sempre estar intercedendo, sempre estar clamando, buscando o poder de Deus que aperfeiçoa nas nossas fraquezas, orando para aquelas pessoas que pedem oração, orando pela nossa família, orando pelas aquelas pessoas que nós amamos. Que nós possamos ter esse desejo no nosso coração de fazermos a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite vem quando nada podemos fazer. Que o seu desejo é que você se torne um com Ele e com outros cristãos, para que aqueles que a virem, creram nele. Ore para que sempre seja um com Ele e um com os outros irmãos. Agradeça a Jesus, porque mesmo naquele tempo, Ele já orava por você. Que nós possamos orar: Senhor Jesus, capacita-me sempre estar unido a outros crentes, não importa de qual igreja, raça, cultura, denominação, cidade, estado ou país. Que eles sejam usados, que eles sejam esta união que tenho contigo e com os outros, para que não crentes sejam atraídos por ti. É isso, irmão, que Deus Ele espera de cada um de nós, que nós sejamos seus discípulos, que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus e que nós possamos estar à sua disposição. Aprenda, vida de oração, seja um intercessor e seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Nosso intercessor, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Foi tudo aquilo que eu li hoje na palavra, né? Tudo que Deus é para nós. Nós precisamos, irmãos, como eu disse, confiar e crer que o nosso Deus é o nosso protetor, é o nosso cuidador, aquele que cuida de nós, né? E o Filho Jesus é o que intercede por nós, aleluia. E que nós possamos aprender na sua palavra, né? A cada dia, a agradecer, sermos mais gratos, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que ainda Ele há de fazer em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família,
Porque somente Ele é que pode, né, fazer. Somente Deus, através do seu Filho Jesus e o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que está aqui conosco, está aí com você, que intercede também por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda! Nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre, irmãos, sempre vai estar conosco. Basta nós estarmos com Ele, né? Porque a palavra dele também tem um lugar que fala assim, que Deus está conosco quando nós estamos com Ele. Agora, se nós os deixarmos, Ele também nos deixa, que é 2 Crônicas 15, 2. Minha esposa soprou aqui. Amém, né, queridos? É assim. Quando a gente está com Ele, firme nele, na presença dele, Ele também está conosco, nos ajuda, intercede por nós, está ali conosco. Só que de repente, eu deixo, eu o largo, eu não ligo de buscar, de orar, de interceder, de ler a Bíblia. O Senhor também não tem compromisso comigo. Como que Ele vai ter compromisso comigo se eu não tenho com Ele? Não é? Então, que nós possamos meditar, né, nesta palavra de hoje e continuar orando, pedindo graça para o Senhor. Jesus, me ajuda, né, na minha imperfeição, nas minhas fraquezas, porque Deus ajuda, né? Jesus intercede por nós nas nossas fraquezas. Fala para Ele as suas fraquezas, né, as suas indagações, o que você precisa. É só Ele, não tem outro, não tem para onde nós fugirmos, irmãos. É só Jesus para nos ajudar, para continuar nos ajudando, fortalecendo, né, fortalecendo a nossa casa, a nossa família, aquele que nós amamos, somente Jesus. Não adianta, às vezes, querer correr para cá, para lá. Não. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, aprenda nessa tarde, né, a buscar o Senhor, enquanto, como eu já disse hoje, enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto. Porque vai chegar dias, irmãos, que isso tudo que nós temos aqui vai ser tirado, vai ser proibido. Então, enquanto nós temos liberdade, vamos expressar o amor de Deus para as pessoas, levar a palavra de Deus às pessoas. Quantos estão sofrendo, quantos estão precisando. Cada problema tão difícil, irmãos, talvez você pense que você está passando por um problema difícil. Sim, talvez esteja, mas talvez há alguém com um pouquinho mais que você. Esses dias a gente esteve conversando sobre isso. O Luiz fez algumas visitas, pessoas reclamando, difícil, soluções, né, problemas difíceis. E aí a gente olha e fala, meu Deus, eu ainda sou ingrata com o Senhor, ingrato com o Senhor, né? Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu ainda sou ingrata com Deus, né? Não agradeço. Mas que possamos aprender, né, irmãos, com o nosso intercessor, que Ele, né, intercede por nós e que nós possamos ser gratos por isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe então você, sua casa, sua família. Nós vamos ainda fazer mais uma oração aqui para dar o término dessa live, aonde Deus falou conosco grandemente, aleluia. E eu creio que vai continuar falando, né? Basta nós continuarmos entendendo a palavra e querendo, né, aprender, buscando ela, né, para a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome, né? Minha irmã também entrou nessa tarde, irmã Márcia, ela sempre, às vezes não dá tempo, ela assiste depois. Irmã Maria Helenice, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Bem. Amém, irmão Bento, nós já tínhamos pedido oração também por vocês. Que Deus abençoe. Vamos orar então, queridos. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui na sua presença. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, por o Senhor ser aquele que cuida de nós, cuida das nossas vidas, cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Obrigada, Jesus. Que possamos ter um coração mais grato, Senhor. Nos ajuda. Toma conta de nós, da nossa casa, aqueles que nós amamos, Senhor. Os irmãos que têm colocado pedidos de oração, quantas necessidades, Senhor. Intervém sobre essas causas, Senhor. Lutas, dificuldades nos lares, pessoas oprimidas, pessoas passando momentos de aflições, momentos que precisam passar por cirurgia ou que já passaram. Oh Deus, tem misericórdia, ajuda, Pai, nessa caminhada. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar a engrandecer o Teu nome como é devido.
Continua, Pai, conosco ainda no decorrer desse dia. Dá força, Pai, ao teu povo. Dá força àqueles que estão, ó Deus, nesse momento orando, clamando por ti. Olha essa mãe, esse pai. Olha para esse jovem, esta mulher. Deus, o Senhor é poderoso para agir, Senhor. Toda solução, Senhor, o Senhor tem. E eu creio que o Senhor é um grande e poderoso que pode agir nessa causa, em nome de Jesus. Te louvo por tudo, Pai, nessa tarde. Te agradeço por cada família, cada irmão que estiveram conosco, vão estar conosco, vão participar conosco. Nós louvamos o teu nome por essas vidas e te agradecemos, Pai, por tudo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe você, sua casa, família. E continue a orar, irmãos, um pelos outros, nós por vocês e vocês por nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.